Editada durante a ditadura militar, a Lei de Segurança Nacional voltou agora ao debate político após pedidos de investigação feitos pela gestão de Jair Messias Bolsonaro contra jornalistas e também contra Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. No meio jurídico, a utilização dessa ferramenta pelo governo é vista como uma deturpação da lei de legislação anacrônica gestada por um regime autoritário. O texto em vigor desde 1983 também tem sido utilizado neste ano contra militantes bolsonaristas que pediram em uma série de protestos em Brasília o fechamento do Congresso e do STF. Qual o motivo do debate sobre o uso da Lei de Segurança Nacional? Houve uma sequência de iniciativas recentes do governo Jair Bolsonaro de pedir investigações argumentando a violação dessa lei. A mais significativa foi a representação encaminhada na semana passada à Procuradoria-Geral da República pelo ministro da Defesa contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. Citado nessa lei, Gilmar havia declarado que o Exército se associava a um genocídio por causa da gestão da pandemia do novo coronavírus pelo Ministério da Saúde. Houve ainda dois pedidos de investigação feitos pelo ministro da Justiça, André Mendonça, contra jornalistas. No último dia 7, ele requisitou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal com base nessa lei. O texto, Por que torço para que Bolsonaro morra, foi publicado após o presidente anunciar que contraiu Covid-19. Em junho, Mendonça havia tomado a mesma iniciativa para investigar a publicação da chave do cartunista Renato Aroeira, reproduzida no Twitter pelo blog do Nublar, vinculando a suástica nazista a Bolsonaro. O ministro da Justiça circulou o artigo que trata de casos de calúnia e difamação contra o presidente. Antes, o ex-presidente Lula, do PT, chegou a ser investigado e prestou depoimento por, em discursos a apoiadores, chamar Bolsonaro de miliciano. Esse inquérito foi arquivado. Críticos do governo entendem que as iniciativas representam um sinal de tendências autoritárias da presidência. Ao mesmo tempo, também houve a recente menção à Lei de Segurança Nacional e investigação contra apoiadores do governo. Mas por que o uso dessa lei causa controvérsia? Porque a lei é tida como uma herança do período ditatorial do país, em termos considerados genéricos. A atual versão foi sancionada no final de 1983, pouco mais de um ano antes do fim do regime militar. Nos anos da ditadura, ela foi um dos instrumentos jurídicos mais conhecidos do regime contra opositores. A Lei de 1983 é considerada uma garantia dada a militares durante o período de transição. Bolsonaro revoga da Lei de Segurança Nacional, mas veta punição às fake news. Investigado no inquérito das fake news do STF, presidente barrou o combate à comunicação enganosa em massa. Legislação que enterra dispositivo criado pela ditadura militar tem outros 4 vetos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a Lei 14.197/2021, que revoga a Lei de Segurança Nacional, LSN, um dos principais resquícios da ditadura. Investigado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, no inquérito que apura a divulgação de informações falsas, as fake news, Bolsonaro barrou o artigo que previa punição à comunicação enganosa em massa, sob pena de 1 a 5 anos de multa. Em despacho publicado na edição do Diário Oficial da União, o presidente alegou que o trecho contrariava o interesse público por não especificar qual seria a conduta alvo de punição, quem criou a informação falsa ou compartilhou. Bolsonaro questionou ainda se haveria um tribunal de verdade para definir a veracidade e declarou que medida poderia afastar o leitor do debate público. A decisão, ainda segundo o mandatário, foi acordada em consulta aos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o Gabinete de Segurança Institucional, GSI. O projeto de lei definia a criminalização da disseminação de desinformações. No entanto, como promover ou financiar, pessoalmente ou por interposta pessoa, mediante uso do expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicativo de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabe inverídicos e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral.
Enviado pelo Senado em agosto e aprovado pela Câmara em maio, o texto aprovado ainda deverá ser analisado pelo Congresso. Caberá aos parlamentares decidir, em um prazo de 30 dias, se mantém os vetos do presidente Bolsonaro na revogação da Lei de Segurança Nacional. Bolsonaro também vetou todo o capítulo relativo aos crimes contra a cidadania, impedindo a criminalização de quem impedisse o livre e pacífico exercício de manifestação. Também foi barrado o artigo que previa ação penal privada subsidiária. Por esse dispositivo, partidos políticos poderiam acionar a Justiça para os casos em que o Ministério Público não atuasse dentro do prazo da lei, seja na oferta de denúncia ou ordenando o arquivamento de inquérito relativos aos crimes tipificados da Lei de Revogação da LSN. Nesse caso, interrupção do processo eleitoral, violência política e comunicação enganosa em massa, entre outros. O artigo que estabelecia a perda do posto e da patente em caso de crimes cometidos por militares, ele também foi vetado pelo presidente da República. A decisão ela só foi justificada como uma violação ao princípio de proporcionalidade, assim como o dispositivo que tratava do aumento de penas para crimes cometidos por funcionários públicos ou militares, ou com violência ou graves ameaças exercidas com empregos de armas de fogo. Criadas em 1983, durante o governo do último general-presidente João Figueiredo, a Lei de Segurança Nacional, apesar de ter sido ditatorial, ela continuou sendo aplicada durante o regime democrático, principalmente no período do atual governo. Com base nela, o objetivo principal era punir manifestações críticas e perseguir opositores à gestão federal de Bolsonaro. A RBA, operadores do direito, comemoraram a revogação da lei nacional por parlamentares, considerando-a como uma resposta a roubos autoritários do presidente e uma resposta a esse uso e abuso do direito para reprimir pessoas. A Lei 14.195, de 2021, ainda cria um título no Código Penal relativo a crimes contra o Estado Democrático de Direito. Entre eles são tipificados 10 crimes, como atentado à soberania e à integridade nacional e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A lei ainda prevê pena de 4 a 12 anos para crimes de golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral ou violência política e espionagem também foram garantidos. A lei também destaca que atividades jornalísticas, reivindicação de direito e garantias constitucionais por meio de passeatas, greves ou outras formas de manifestações políticas com o propósito social e o apelo à manifestação crítica ou poderes constitucionais não serão considerados crimes contra o Estado Democrático de Direito. Isso é tudo bem, pessoal.